Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Pastor Eliel Rosa, no nosso canal aqui, Pastor Eliel Rosa, e mais uma palavra de reflexão para a sua vida, para que você possa cada dia mais avançar em direção a ser uma pessoa melhor nessa terra a partir da ação do Espírito dentro de você e da reflexão em cima da palavra de Deus, tá? Antes de falar, como sempre, inscreva-se aqui, compartilhe com alguém, curta esse vídeo, porque assim eu vou alcançar mais pessoas e a palavra de Deus poderá transformar mais pessoas, mais gente, né? Essa é a grande verdade, esse é o nosso verdadeiro objetivo. Meus irmãos, rapidinho para você, esse vídeo vai ser um vídeo mais rápido, mais curto, só um vídeo de reflexão para esta ocasião. Eu estava assistindo ouvindo outro dia uma palavra de minha esposa, Érica Rosa. Inclusive, Érica Rosa, ela tem um canal aqui no YouTube, pesquisa aí, Érica Rosa, você vai encontrar lá minha esposa. E nesse canal dela, nessa palavra dela, né, não no canal, nessa palavra dela, ela trouxe uma ministração que me chamou muita atenção, eu fiquei refletindo sobre isso. E foi em cima do Salmo 27, Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que possa morar na sua casa todos os dias da minha vida e inquirir no seu santo templo, né? Meus irmãos, de maneira resumida eu falei o versículo aqui justamente para chamar a sua atenção para um ponto que está nesse salmo que ela citou na sua ministração, que Davi diz: para que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Será que de fato nós temos tido vontade de morar, de habitar na casa do Senhor? Será que de fato nós temos tido vontade de estar na casa do Senhor? Então vamos tentar entender uma coisa aqui. Davi é um rei, meus irmãos. Davi é alguém que possui experiência suficiente para entender a importância de uma habitação. Davi é alguém que possui experiência suficiente para entender o valor de uma habitação. É alguém que possui, meus irmãos, uma possibilidade grande de morar em palácio, alguém que mora e que habita em um local onde talvez fosse o melhor local para se habitar em Israel, talvez fosse o melhor local para se habitar em Jerusalém. E Davi é alguém que habita naquele local, é alguém que conhece de fato a importância daquele local, da sua habitação. E mesmo assim, esse homem que mora em um palácio, veja bem, ele vai dizer que o desejo dele era morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele. Me chama a atenção porque nessa época o templo de Jerusalém não está formado. A casa do Senhor aqui simboliza o tabernáculo, a casa do Senhor aqui simboliza um local que ainda não tinha aqueles ouros todo, aquela formosura toda que vai possuir mais adiante, que o filho de Davi, Salomão, vai fazer. Aqui Davi está se referindo à casa do Senhor que não tinha tanto glamour, que não era feita de tanto glamour ainda nessa época, mas ainda assim ele vai manifestar o seu desejo de morar na casa do Senhor. E veja bem, ele diz morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Me preocupa muito uma geração que nós estamos vivendo, na qual às vezes não tem essa vontade, não queima mais no seu peito a vontade de estar na casa do Senhor, não queime em seu peito a vontade de se reunir em comunhão. Pastor, mas a casa do Senhor sou eu. Perfeito, meus irmãos, não é a isso que nós estamos nos referindo. Aqui nós estamos falando sobre o templo, sobre o local de comunhão, onde a igreja se reúne e adora e onde de fato as coisas acontecem de maneira diferente. Nós temos vivido uma geração que a gente chama de geração dos desigrejados, pessoas que dizem que não precisa ir para para esse templo aí feito por mãos humanas, não precisa estar em igreja nenhuma. A geração dos desigrejados que não compreende o poder da comunhão, de quando nós que somos templo do Espírito Santo, de quando nós nos unimos e nos formamos igreja. Então o que muita gente não percebe é que eu não sou igreja se eu não estiver com meu irmão. Eu sou o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito Santo, mas a Bíblia diz que nós somos igreja, nós somos igreja. Eu só posso ser igreja
quando eu estou ligado a um corpo, quando existe pluralidade, quando existe comunhão, porque não existe igreja no singular, não existe corpo no singular, porque o corpo é feito de vários membros, não existe um membro sozinho que possa sobreviver, porque se eu tirar um membro do corpo, automaticamente esse membro vai apodrecer, vai podrificar. Se eu tirar o meu braço aqui, tá, e deixar ele fora do corpo, em pouco tempo ele vai podrificar, porque não existe igreja sem comunhão. Então o que eu quero trazer para você nesse vídeo, eu quero alertar você é isso, que você possa ter o desejo que Davi teve de estar na casa do Senhor, de estar no local de comunhão, onde a igreja se reúne, onde a igreja adora, onde a igreja engrandece o nome do Senhor, onde existem erros, porque são seres humanos que lá estão, onde existem problemas, porque a liderança é feita por seres humanos, mas ainda assim é onde a igreja se reúne, onde a igreja adora a Deus, onde a igreja engrandece o Senhor. Que você nesse vídeo tenha uma reflexão para entender e para olhar para dentro de você e ver se de fato em você ainda queima a vontade de estar em comunhão com a igreja, com o seu irmão, de adorar, de levantar as mãos, dizer o quanto Deus é grandioso, de ouvir testemunhos de pessoas, de ouvir pessoas falando sobre vitórias, de ouvir pessoas falando sobre as experiências de derrotas, que as derrotas também nos trazem ensinos, de estar na casa do Senhor. Eu digo casa, local de comunhão, onde a igreja se reúne, porque você é templo, mas para você ser igreja, você não pode ser igreja sozinho. Você só é igreja quando você se reúne com outra pessoa, porque a Bíblia diz, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, não existe possibilidade de ter reunião com um só não é reunião, por isso tem que ter 2, igreja é só a partir de 2, você é igreja de Deus, você precisa querer estar no local de comunhão, adorando, engrandecendo o nome do Senhor e dizendo para Ele, então minha alma, canta-te Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Deus abençoe a sua vida, que em teu peito queime a vontade de estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, assim como Davi preferia a casa do Senhor do que aos palácios da vida nos quais ele frequentava. Compartilhe, se inscreva, curta, envie para alguém esse vídeo. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus.